Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Capítulo 4. Tentação no deserto. O Espírito Santo, que pairou sobre Jesus no batismo, o conduz ao deserto. Nas águas do Jordão, o Senhor foi proclamado Filho de Deus. Agora ele é tentado, como tal, pelo demônio. Perante João e a multidão, ele foi ungido Messias. Na solidão da estepe, ele vencerá Satanás, mostrando o que faria numa luta sem quartel durante o ministério público. No fundo, ele superará as tentações que no deserto o povo judeu não soube vencer. As duas narrações, batismo e tentação no deserto, estão separadas pela narração da genealogia de Jesus, mas formam um díptico, um todo com duas partes intimamente integradas. Cheio do Espírito Santo, que pairou sobre o Senhor pouco antes no batismo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto que ladeia as margens rochosas do rio que corre profundo, então solitária e escarpada garganta. Aí foi acompanhado pelo Espírito Santo, como acontecera com os israelitas nos 40 anos de peregrinação por ocasião do Êxodo. No deserto, onde era acompanhado pelo Espírito, foi também tentado pelo demônio durante 40 dias, evocando os 40 anos de luta na peregrinação do povo judeu depois da saída do Egito. Durante este tempo, sempre conduzido pelo Espírito, ele nada comeu e, terminados estes dias, teve fome. O inimigo serve-se dessa necessidade básica do ser humano para tentá-lo. Enfim, a multidão que caíra em tentação no deserto foi miraculosamente atendida pelo Pai. Disse-lhe então o demônio: Se és o Filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. A sugestão demoníaca aparentemente era simples e honesta, que apenas uma das pedras se convertesse em pão para saciar a fome. Sutilmente, porém, sugere que se servisse de seu messianismo em vantagem própria, com milagres fáceis para resolver problemas imediatos. Mexe com a possível vaidade do Mestre. Se és filho de Deus, como foste proclamado no batismo. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O Mestre cita as Escrituras, fundamentando sua resposta e seu modo de crer que dispensava milagres fáceis e interesseiros. Ele, que passara 40 dias sem comer, confiando no Senhor,
identificava-se com os desvalidos. Não procuraria soluções mirabolantes e falsa segurança, mas abandonar-se-ia nas mãos do Pai, descobrindo outros valores além do pão natural. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe, num só momento, todos os reinos da terra. Não se está mais em pleno deserto, e de monte algum é possível descortinar todos os recantos mais aprazíveis do mundo. Mas, para a ambição humana, ante o tentador, tudo é possível. E disse-lhe: Dar-te-ei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Coloca-se o tentador como se fora um Deus, como se tudo tivesse recebido dele. Ou, mais concretamente, colocava-se como o imperador romano que, conforme as conveniências, distribuía os reinos a soberanos vassalos, como na ocasião acontecia na Palestina. O poder e a glória concretizavam as supremas autoridades de Roma de então. Isto era prometido ao Senhor que, por sinal, reconquistaria e até arrebataria tudo o que lhe estava sendo prometido, mas pela morte e ressurreição, e em visão de serviço. E direta e mais grosseiramente, o demônio faz-lhe a proposta. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Os filhos de Israel no deserto sucumbiram ante a tentação de idolatria. Não aconteceria o mesmo com o Mestre. Ele não se prostraria ante a divindade deste século, que a muitos cega a inteligência. Jesus disse-lhe: Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e a Ele só servirás. Aos moldes rabínicos, o Mestre contenta-se em citar as Escrituras, que falam por si, dispensando outros comentários. Jesus continuava sob a ação do Espírito Santo, que o conduziu para o deserto, mas agora foi o demônio que o levou ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, precisamente ao lugar mais sagrado dos judeus, que começava a ser profanado. Para Lucas, a última tentação acontece em Jerusalém. Faz parte de seu esquema teológico. Todos os passos de Jesus o conduzem à cidade de Davi, onde aconteceria o mistério da redenção. E disse-lhe o demônio, desafiando-o novamente no que fora revelado por ocasião do batismo a respeito da filiação divina: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Dessa feita, o tentador cita as Escrituras, mostrando que podem ser usadas com finalidades diferentes do seu único e verdadeiro objetivo. Mas a fé que Jesus depositava no Pai não dependia de pretensos e alienantes milagres. O Senhor veio para ferir-se em prol da salvação dos outros, não para salvar-se. Não desviaria minimamente o caminho. E esta salvação, por mais portentosa e universal que fosse, não seria uma obra miraculosa. Seria um livro aberto onde se leria a mensagem do amor sem limites. Jesus, mais uma vez, disse serenamente e objetivamente, citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, foi dito: não tentarás o Senhor teu Deus. Além de refutar a proposta desonesta do tentador, deixa a lição do verdadeiro uso da palavra divina. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele,
até outra ocasião. Não se dando por vencido, abandonou-o até outra ocasião mais propícia, quando voltaria com toda a carga. É o que acontecerá sobremaneira por ocasião da paixão. Nesse ínterim, será molestado por seus inimigos, não faltando até discípulos que, consciente ou inconscientemente, se colocaram a serviço do mal. Ministério de Jesus na Galileia. Terminado o retiro no deserto após o batismo, Jesus, repleto do Espírito Santo, dedica-se à vida pública. Seu ministério inicialmente é na Galileia. Prega, cura, congrega discípulos, entra em atrito com fariseus, chama apóstolos, ressuscita mortos, conta parábolas, discursa, controla as forças da natureza, alimenta extraordinariamente multidões. Nada disso levou à conversão completa e profunda, a começar pelos discípulos e apóstolos. Segue para a Judeia, onde mudará de estratégia. Antes, anuncia aos seus a necessidade de ir para lá, onde sofrerá as torturas da paixão e a morte na cruz, para a decepção dos seus seguidores. Em Nazaré. O mestre começa o ministério entre seus concidadãos. Duas pregações distintas são unidas numa única, explicando-se assim a repentina mudança, passando da aceitação ao repúdio em Nazaré. Anuncia em plena sinagoga ser ele o cumprimento do profeta Isaías. Os ciúmes e o preconceito levantam barreiras. Não é aceito. Vitupera-lhes a incredulidade e sofre o primeiro atentado contra a vida. Começava o caminho da cruz. Jesus, então, cheio da força do Espírito Santo, que habitava e operava nele, voltou para a Galileia. Voltou, mas repleto do Espírito Santo, e com a especial unção que recebeu no batismo, para desempenhar sua missão messiânica. Regressou diferente do que saíra, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Começara a desempenhar seu ministério, e as multidões descobriram o especial poder que o animava. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado desde que voltara do Egito. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler uma das passagens bíblicas proclamadas na ocasião. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, que era longa faixa de pergaminho, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Com essa passagem, o profeta anunciava o especial ano jubilar, quando se dava uma nova esperança aos pobres, aos sofridos. E enrolando o livro, deu-o ao ministro para que o recolocasse no devido lugar de honra, e, juntamente com a comunidade, que tudo ouvira em pé, sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Era um concidadão que saíra pouco antes, à procura de João Batista. Operara sinais e sua fama chegara antes que ele em Nazaré. Teria muita coisa a dizer, e possivelmente a operar como taumaturgo. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Sabeis que fui batizado no batismo de João. Na ocasião, o céu se abriu. O Espírito Santo pairou sobre mim, e a voz do Pai me chamou de Filho bem-amado, e disse que em mim punha toda a sua afeição.
Isto foi uma unção, uma consagração, para que eu desempenhasse especial missão no poder e na plenitude do Espírito Santo. Não me pertenço, pois essa força me rapta e me envia. Não sou de ninguém para ser de todos. Não sou de lugar nenhum para poder difundir o reino em todos os lugares. Esta passagem do profeta que foi proclamada anuncia não só um novo programa de vida e as graças dos anos jubilar e sabático, anuncia ainda a chegada de um tempo novo, tempo de libertação, de fraternidade, de felicidade e de alegria. Chegou o tempo prometido e por todos tão esperado, o tempo messiânico. Este tempo se cumpre em mim. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca e diziam: não é este o filho de José? Todos estavam estupefatos, pois constatavam estar ante palavras e ensinamentos extraordinários, mas no fundo de cada coração havia uma ponta de inveja e também de desdém. Não o aceitavam diferente a ele, que fora tão igual, se não inferior, por ter o humilde José, o simples operário, como pai. Então lhes disse: sem dúvida me citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-o também aqui na tua pátria. Ante a reação gratuitamente negativa dos nazarenos, só restou ao Senhor citar um provérbio que seria bem conhecido e que foi ilustrativo para a ocasião. Retratava o que lhes ia nos corações. Estavam carregados de ceticismo e de ironia, além do interesseiro utilitarismo, pois queriam que o Senhor instalasse lá, e em função de Nazaré, um centro de portentos e curas. E, manifestando toda a sua serenidade ante a recusa, mas sem excluí-los da culpabilidade por recusarem-no gratuitamente, Jesus acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Assim, muito ao gosto popular e rabínico, ao possível provérbio proposto pelos concidadãos, responde com outro, para que pensassem no interior dos próprios corações. E para confirmar biblicamente o que acabara de dizer, acrescentou: em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva de Serepta, na Sidônia. Não basta pertencer ao povo santo para ter preferência amorosa de Deus. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A estas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Perceberam que a condenação não era apenas contra eles, mas contra um povo todo, do qual faziam parte, por se fecharem à proposta amorosa de Deus, sendo consequentemente recusados pelo Pai Celeste. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até ao alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Com isso, imaginavam estar glorificando a Deus, eliminando quem pretensamente falara contra a aliança. Por causa dela, imaginavam, Deus jamais tomará uma atitude mais condenatória contra seu povo. Repetia-se com Jesus o que os habitantes da terra de Jeremias planejaram contra o profeta. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se.
nada lhe fizeram, pois ainda não chegara a hora do Senhor. Dessa maneira, ficava claro que o Senhor, deixando sua cidade, abria-se não apenas para outros povoados, mas para o mundo todo. Antes, porém, era necessário que morresse em Jerusalém, sorte reservada aos grandes arautos da palavra. Cura de um possesso. Na perícope anterior, há referências a fatos maravilhosos operados por Jesus, ao menos em Cafarnaum. Recusado por Nazaré, abandona sua cidade. Volta para Cafarnaum. Em pleno sábado, exorciza um possesso, no mínimo suscitando interrogações. O Senhor começa a revelar seu poder salvífico e libertador. Manifesta ser mais forte que todas as potências opressoras. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, às margens do lago de Tiberíades e de certa projeção social e econômica. E ali ensinava-os aos sábados. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Embora não detivesse o poder que estava nas mãos das autoridades civis e religiosas, demonstrava em palavras e obras que tinha a chancela de Deus. Tudo o que fazia, fazia-o com autoridade, como o que tem acesso às fontes divinas. Não tirava suas palavras apenas dos conhecimentos bíblicos, como os doutores da lei, mas da própria vida comprometida com Deus e com os irmãos. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo. O doente era levado a transgredir, para horror dos circunstantes, as leis de pureza e impureza legal. Pior, quando o doente se fazia presente num lugar santo, como era a sinagoga. E em pleno sábado, como estava acontecendo naquele dia. E o doente, vendo Jesus, exclamou em alta voz, como se fosse uma legião: Deixa-nos! Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Nossos mundos são distintos. Um é o do mal e da impureza, outro o do bem, da justiça, da verdade. Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Com a interrogação, suplicava não ser incomodado. Com a expressão pouco usada, manifestava saber que o Mestre era o Messias. Tanto a confissão quanto a súplica, de maneira alguma, comoveram o Mestre. Mas Jesus, manifestando que estava repleto da autoridade e da virtude que emanavam do Espírito Santo que nele estava, replicou severamente: Cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra no meio de todos e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. O Senhor se revelava ao mais forte, que começava a expulsar o forte de sua casa. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros: Que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem? Reconheceram estar ante um fato extraordinário, um doente que é curado imediatamente e apenas sob o comando de uma palavra, e passaram a se interrogar quem era Jesus e de que mensagem era portador. E corria sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. A cura da sogra de Pedro e diversos milagres. Jesus, curando na sinagoga no sábado, transgrediu a interpretação do repouso sabático. Fez o trabalho de um médico. Trabalho proibido no sábado. Curará agora no interior de uma casa. Após o pôr do sol, não sendo mais sábado, no modo de computar dos judeus, outros doentes lhes são apresentados. Nessa azáfama toda,
Jesus não deixava de ter seus momentos fortes de oração. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. Ele era de Betsaida, mas morava em Cafarnaum, cidade pesqueira, onde exercia sua profissão. Praticamente, o mestre faria da casa do apóstolo a sua residência. A sogra de Simão estava com febre alta e, regressando ao mestre da sinagoga, onde curara o enfermo, e chegando em casa, pediram-lhe por ela. Como todas as pessoas humildes da região, jazia a enferma numa simples esteira sobre o chão de pedras. Inclinando-se sobre ela, ordenou à febre, como fizera ao demônio, e não à doente. E a febre deixou-a. Bastou a mesma palavra em espírito e autoridade que antes fora dirigida ao possesso para que a doente ficasse curada. Ela recuperou-se de tal maneira que se levantou imediatamente e pôs-se a servi-los. Era sábado, e não lhe era permitido prestar tal serviço, mas a maior das leis é sempre a do amor, a do serviço. É o exemplo dado pela agradecida senhora. Depois do pôr do sol, cessara o repouso sabático. Era permitido, segundo a interpretação dos doutores da lei, tanto curar como carregar peso. Então, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhe os traziam. Impondo-lhes a mão, os sarava. Dele saía como que uma força da qual estava possuído. De muitos saíam os demônios, aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Além de vencê-los, o Senhor não permite que sejam seus anunciadores. Isso implica um especial chamado e mandato, bem como um profundo ato de fé. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. Sempre se retirará em momentos fortes de oração, principalmente antes de tomar grandes decisões. Começaria de modo mais sistemático seu ministério messiânico. Urgia sintonizar seu querer com o do Pai. As multidões, entusiasmadas pela experiência do dia anterior, o procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes: É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a minha missão. Veio como missionário enviado pelo Pai, e nada deteria seus passos, nem a resistência dos habitantes de Nazaré, nem a acolhida calorosa dos de Cafarnaum, nem mesmo a maldade e as ciladas de seus inimigos que lhe preparavam a cruz. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. As sinagogas eram lugares certos para encontrar a comunidade reunida, aos sábados, a qual dirigia sua mensagem de salvação. Nada o dispensava, porém, de acolher os marginalizados, os sofridos, os esquecidos. Atendia às pessoas, atendia às multidões. Dedicou-se quase que exclusivamente, num primeiro tempo, às ovelhas dispersas de Israel, mas deixou a abertura para que sua mensagem atingisse a humanidade toda.